Você já ouviu falar na parábola das 10 virgens que está escrita lá em Mateus capítulo 25? Você saberia informar por que Jesus narrou essa parábola e o que ele queria dizer quando ele trouxe isso aos seus discípulos? O que significa a parábola das 10 virgens para os nossos dias? A quem Jesus estava se referindo quando ele trouxe essa parábola? Ele estava querendo trazer uma revelação sobre a noiva dele, sobre o povo de Israel ou sobre os convidados? Ou por que Jesus trouxe essa parábola? Porque Jesus, ele precisou usar 10 moças virgens para descrever algo que ocorreria no futuro, chamado os últimos dias. A que o azeite está se referindo nessa parábola? O porquê todas essas moças dormiram? O porquê apenas 5 conseguiram entrar na festa? O porquê quando as imprudentes chegaram à festa com o azeite, elas não foram recebidas? Perguntas como estas e outras nós iremos trazer aqui, à luz da palavra de Deus, no estudo sobre a parábola das 10 virgens que se inicia hoje. Eu peço a você que você tenha o coração muito sensível, sem nenhum preconceito. Deixe a sua mente ser envolvida pela palavra de Deus, para que você hoje e nos outros estudos comece a ser edificado pelo conhecimento dos mistérios que Deus está trazendo para nós nesses últimos dias. Deixe que o Espírito de Deus, sem nenhum preconceito do seu coração, consiga achar espaço para trazer todas essas verdades à tona para a sua vida, que você possa crescer em entendimento da palavra de Deus. Graça e paz. Primeiramente, é um prazer estarmos de novo aqui, trazendo a palavra de Deus em mais um estudo que esse canal tem o privilégio de trazer a vocês. E antes que nós iniciemos esse estudo falando sobre as 10 virgens, eu quero deixar bem claro a vocês que nós vamos dividir esse estudo em aproximadamente 4 vídeos. Assim como nós fizemos no vídeo falando sobre a noiva de Cristo, nós vamos trazer também essa divisão para que fique muito mais fácil de vocês entenderem. E nós então vamos trazer em porções pequenas todas essas interpretações para vocês. Nós poderemos chegar aqui e falarmos tudo que nós entendemos sobre as parábolas das 10 virgens a vocês, só que nós temos um respeito e cuidado com as pessoas que são novas convertidas e outras pessoas que ainda não chegou a esse entendimento. Nós entendemos que parábolas é uma coisa muito difícil de se entender. Então é por conta disso que nós vamos tentar trazer significados dos símbolos que existem nessa parábola, para que
ao longo dos vídeos, ao longo dos estudos, as coisas que nós queremos revelar a vocês fiquem mais claras e vocês não tenham nenhuma dúvida quando nós concluirmos esse estudo. E por falar em novos convertidos, eu quero dar uma notícia maravilhosa a vocês, é que esse canal tem sido um porta-voz das boas novas, né, do reino, e nós temos recebido contatos de inúmeras pessoas que têm se convertido ao evangelho e de inúmeras pessoas que têm voltado, os desviados, né, que têm voltado para a casa do Pai. Eu quero que vocês que são da família de Deus também, porque cada um de vocês são bem-vindos, né, se alegre porque o céu está em festa com todas essas vidas que têm reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador e de todas essas vidas que têm reconhecido que o caminho que elas estão andando não é melhor e não é o caminho perfeito que as leva à salvação, tá bom? Eu fico muito feliz de dar essa notícia para vocês, o meu coração se enche de orgulho, né? Se enche de alegria quando eu recebo um e-mail de alguém que está se convertendo a Cristo e através dos vídeos que nós temos trazido aqui e de pessoas que têm voltado para a casa do Pai. Glória a Jesus, porque esse é o intuito do canal, trazer a verdade nua para que as pessoas possam conhecer que esse é o caminho perfeito para ir em direção ao Pai. E falando nisso também, eu quero de antemão dizer que esse estudo, né, antes de mais nada, peço perdão porque muitas pessoas vão questionar e a gente está aberto, nós não temos 100% a verdade dos estudos, né? Nós trazemos a vocês a revelação que nós temos recebido de Deus. E por incrível que pareça, às vezes as coisas são tão simples, nós é que, né, colocamos muitas dificuldades e acabamos que complicamos as coisas, né? Então, eu sei de antemão, já peço desculpa porque eu vou começar a falar hoje, assim como eu já tenho falado nos outros estudos, mas eu venho sendo muito devagarzinho, né? Muito dócil. Mas como nós estamos nos últimos dias, eu preciso ser um pouco mais enfática naquilo que eu preciso trazer a vocês. E de antemão eu peço perdão, porque não quero magoar ninguém, mas eu quero trazer uma verdade que eu recebi de Deus e quero compartilhar com vocês. Por favor, entenda, se é alguma palavra que eu trouxer a vocês não concordarem de imediato, por favor, não pare o vídeo, porque inúmeras vezes você vai ser tentado a largar esse estudo. Faça prova daquilo que eu estou trazendo a você. Ore a Deus, peça discernimento a Deus, questione a Deus se isso que eu estou trazendo a você é verdade, tá bom? Porque eu questionei isso a Deus e eu tive a resposta de tudo isso e eu preciso e desejo, almejo que você também tenha essa verdade no seu coração, para que você não seja mais enganada, ok? Então vamos lá. A primeira verdade do estudo da parábola das 10 virgens. E nós vamos entrar, antes de falar o contexto geral, eu quero dizer uma verdade a vocês. O arrebatamento da igreja, ele será pré ou pós-tribulacionista? Quem assistiu aos estudos sabe a resposta. O arrebatamento da igreja, quem não assistiu, volta a todos os estudos. Por isso que na chamada nós pedimos para assistir os outros estudos antes de começar esse. O arrebatamento da igreja, ele é pós-tribulação. Eu tenho quase 26 anos na presença de Deus. Eu só soube dessa verdade ano passado, meado de abril, março, por aí, eu soube dessa verdade. Ou seja, durante 25 anos da minha vida, eu acreditava que o arrebatamento da igreja seria pré-tribulação. Quem me trouxe essa verdade? Foi algum homem? Não. Quem me trouxe essa verdade foi o Espírito de Deus que habita em mim e que habita em você. Através da palavra dele. Ele diz assim, o Senhor Jesus: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Nós costumamos a aceitar muito mais
uma mentira que nos conforte, que nos traz conforto, do que uma verdade que nos fere. Ou seja, todos os seres humanos estão muito mais propensos a abraçar uma mentira porque ela traz conforto a si do que uma verdade. Aí você fala, irmã, por que você está dizendo isso? Há algum tempo atrás, eu tive uma revelação de Deus e eu questionei muito a Deus. Questionei muito porque eu não estava entendendo nada. E durante 25 anos da minha vida, eu sempre acreditei que nós seríamos arrebatados antes de todas essas coisas, né, começarem a acontecer. E Deus começou a me mostrar sonhos, só que eu não estava entendendo. Então, na minha mente, eu achava que eu estava em pecado, porque eu me via passando por uma tribulação. Então eu comecei a questionar Deus. Calma aí, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou assim, o que o Senhor quer mais, né? Foi mais ou menos isso que eu quis dizer ao Senhor. E eu reclamava com Deus o porquê eu estava passando por tudo aquilo. E Deus começou a me trazer à tona as coisas que eu tenho passado para vocês nesse canal. Uma delas eu quero compartilhar com vocês. Todo o crente pré-tribulacionista, nós fomos educados, disciplinados a acreditar que a tribulação ela só ocorrerá quando a igreja de Cristo for arrebatada. E aí o porquê eles estão nos ensinando a isso? Deus me revelou e eu vou falar para vocês porque a teoria do pré-tribulacionismo é mentira. Há algum tempo atrás eu tive um sonho, eu senti a dor, eu senti a angústia e eu chorei por alguns dias e toda vez que eu lembrava, agora não que eu estou mais confortável, agora eu entendo, toda vez que eu falava sobre isso eu chorava, eu me sentia muito mal. Eu sonhei, eu vivi em um sonho o sentimento de todas as pessoas que passariam pela grande tribulação. É um sentimento de abandono, é um sentimento de luta, é um sentimento de desprezo, é um sentimento horrível. Eu não vou contar esse sonho agora porque agora a gente está entrando no estudo da parábola das 10 virgens. E eu questionei a Deus porque nesse sonho eu via, né, na hora eu não estava entendendo o que era, né, se era o rapto, se era o arrebatamento, mas depois eu entendi, porque agora eu tenho uma disciplina, toda vez que eu sonho eu anoto, para eu não esquecer nenhum detalhe importante. Eu lembro que foi dito que a partir daquele momento e a grande tribulação ia começar, ou seja, então na realidade eu vi o rapto da noiva de Cristo. E eu voltei a alguns sonhos que eu tive, que eu trouxe nesse canal, uma mensagem daquele sonho que eu falei sobre o rapto da noiva de Cristo. Quem não assistiu, assista lá, onde o anjo disse que aquelas pessoas que foram raptadas, elas precisariam voltar para confortar aquelas que ficaram, porque senão essas pessoas dariam cabo de suas vidas. O que eu quero trazer para vocês, irmãos? Uma verdade antes de nós entrarmos nesse estudo da parábola das 10 virgens. Eu quero dizer a vocês que essa história de que a igreja não passará pela grande tribulação, ela é uma mentira, ela é um engano de Satanás. Aí você fala, mas por que, irmã, ela é um engano de Satanás? Porque todas as pessoas que ficarem, elas vão estar muito mais sensíveis a acreditar no anticristo. Por quê? Porque elas vão achar que o verdadeiro Cristo deixou elas para trás, as rejeitou. Elas vão estar muito mais propensas a achar que tudo que elas viveram durante a vida delas em favor ao Evangelho de Cristo era utopia, era mentira. Então agora elas têm que crer em algo mais realista. Então uma das grandes mentiras é começar a moldar a mente dos crentes a aceitar que quando houver um arrebatamento, que na realidade não é arrebatamento, é o rapto da noiva de Cristo, essas pessoas, tudo que elas fizeram foi em vão. E é por conta disso que muitas delas irão ser seduzidas pelo anticristo. Então, na verdade, a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista é começar a mexer na nossa mente, que quando o rapto da noiva de Cristo acontecer,
Nós não fomos merecedores, nós não fomos crentes o suficiente para merecer o favor de Deus e não passar pela grande tribulação. Então os senhores do mundo vão querer trabalhar com esse sentimento de desprezo, com esse sentimento de rejeição, para ganhar essas pessoas que ficaram para a grande tribulação, para trabalhar para eles, entregando outros cristãos que permanecerão fiéis. A questão do arrebatamento, irmãos, ela é muito séria e nós vamos falar nesse estudo. Jesus, ele falou para os discípulos claramente, tanto em Mateus capítulo 23, 24 e 25, que a igreja seria perseguida. Jesus falou bem claro que a igreja passaria pela grande tribulação. Porém, se você observar com os olhos espirituais, Jesus deixa bem claro que há dois grupos. A noiva, que nós já falamos no estudo anterior, e a igreja, que representa os convidados que estarão aqui na grande tribulação. Porém, a noiva também passará pelo princípio das dores. Abram lá em Mateus, no capítulo 24. Irmãos, eu estou falando isso para que vocês entendam o estudo, tá bom, irmãos? Abram lá em Mateus, capítulo 24, versículo 4, diz assim: Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país vai atacar o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Preste atenção. Estas coisas serão como as primeiras dores de parto. Olha o que nós aprendemos nos estudos anteriores, que nós falamos sobre o filho varão e sobre a levada desse filho varão ao trono de Deus. Parto, irmãos. A mulher deu à luz a um filho varão. O que significa? A noiva estará aqui também no princípio das dores. Só que quem lê, a gente vai trazer ao longo dos estudos, isso, a noiva será retirada antes da revelação do anticristo. Mas vamos lá. Então, nós entendemos aqui a questão da ideia de pré-tribulacionista. Ela nada mais é do que a manipulação dos senhores do mundo, a manipulação de Satanás, para que quando o rapto da noiva de Cristo acontecer, essas pessoas se sintam rejeitadas, abandonadas e mais propensas a aceitar todas as ideias que ele dará quando ele usar o falso Messias, que nós já conhecemos, o anticristo. E por conta dessa sensibilidade, essas pessoas vão estar mais propensas a aceitar o domínio do anticristo para suas vidas. Por isso que Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane, eu estou vos avisando, vocês passarão pela tribulação. E eu vou trazer isso para vocês. Podem reclamar, não saia do canal, eu sei que vocês vão brigar comigo, os pré-tribulacionistas, mas por favor, eu preciso abrir os olhos de vocês, para que vocês não se enganem. Mas vamos lá na parábola das 10 virgens. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio trazer o reino do Pai. Porque ele disse que o reino desse mundo não é dele, mas sim do príncipe da maldade. Que o reino dele não pertence a esse mundo. Tanto é que quando Pilatos foi perguntar a ele que se ele era rei, ele disse que ele não era rei desse mundo. Então, Jesus, ele veio nos apresentar o reino do Pai dele. Mas Jesus, ele usou muito de parábolas para falar a respeito do reino do Pai, para falar a respeito das coisas espirituais. E eu te faço uma pergunta, o que significa parábolas? Eu não estou falando aquela parábola matemática, né? Nada disso, né? Eu estou falando parábolas mesmo. Parábolas são alguma história que tem como objetivo trazer algum ensinamento de vida para a gente. E nessas histórias que nós muitos chamamos de alegorias, são trazidas figuras que pertencem àquela cultura. Como, por exemplo,
Jesus falava em parábolas para os judeus, para as pessoas naquela época, mas Jesus usava coisas que existiam naquela cultura, para que as pessoas pudessem fazer relação daquilo que ele estava querendo ensinar com aquilo que eles já conheciam em seu cotidiano. Então, parábola nada mais é do que você usar de histórias existentes em uma sociedade, mas visando trazer um ensinamento ético ou de vida para aquelas pessoas. Nesse caso, Jesus queria trazer o reino de Deus, trazer os mistérios do Pai. Então, Jesus usava aquilo que existia naquela sociedade para revelar o mistério do Pai. E aí ele falava o quê? Em parábolas. Ele contava histórias com figuras existentes naquela sociedade. Isso é uma parábola. Mas eu te faço uma pergunta. É por que Jesus preferia falar em parábola? Porque Jesus não falava claro, assim como a gente fala português claro, e quem quiser entender bem, quem quiser aceitar bem, quem não quiser, amém. E sim, Jesus falava em parábola, ficava contando histórias, e eram umas histórias meio difíceis de entender. Algumas pessoas fingiam que entendiam, outras entendiam pela metade, outras imaginavam que entendiam, porque ele não trazia o reino de Deus logo como ele realmente é, já que ele estava aqui para apresentar o reino do Pai. Porque ele não era mais simples. Abramos lá em Mateus capítulo 10, versículo 27. Eu quero que vocês vejam uma coisa. Diz assim: o que eu estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. O que vocês ouviram em segredo, anuncie abertamente. Olha só o que diz em Marcos no capítulo 4, versículo 33. Diz assim: usando muitas palavras como essa, Jesus falava ao povo de modo que o povo poderia entender. E só falava com os discípulos em parábolas, mas explicava tudo em particular a eles. O que nós vemos é que Jesus ele falava em parábolas para o povo de uma maneira que eles pudessem entender, ou seja, usando alegorias, usando figuras, coisas do cotidiano daquele povo. Mas o verdadeiro significado do que ele queria trazer, a verdadeira mensagem, ele revelava aos discípulos quando estava em particular com ele. Só que Jesus, como nós vimos lá em Mateus, ele dizia: o que é dito para vocês em particular, anuncie abertamente à luz do dia. Ou seja, Jesus ele fala que tudo aquilo que ele estava ensinando aos discípulos era para os discípulos reproduzirem à luz do dia aquilo que era dito ao pé do ouvido, ou seja, em segredo, era para ser dito que em praça pública para que todos pudessem ouvir. Mas em que? No tempo certo. O que nós entendemos aqui através da parábola é que para quem Cristo queria revelar, ele contava em particular. E essas pessoas, simbolizada pelos discípulos dele, essas pessoas deveriam fazer com que essa mensagem que foi revelada em particular por Jesus pudesse ser disseminada a todas as pessoas. Mas tem uma coisa que eu quero mostrar a vocês. Jesus, ele veio trazer o reino do Pai a conhecimento de todos. E ele explicava através de parábolas para toda a população, usando símbolos que existiam naquela cultura para que cada um entendesse. Só que Jesus ele nunca falou abertamente tudo, porque ele só contava os verdadeiros mistérios da parábola, em particular aos seus discípulos, certo? Mas há um grupo que Jesus contava e que estavam ouvindo a parábola e que eles não entendiam porque não era para entender. Abram lá em Marcos no capítulo 4, no versículo 10, que diz assim: quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12, a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas que ele ensinava. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino. Ou seja,
a vocês, Deus mostra de verdade o que Ele quer dizer através das parábolas. Mas, para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que eles olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão eles voltariam para Deus e Deus os perdoaria. Que coisa estranha, né? Calma aí, vamos lá. Então, a gente está aprendendo primeiro hoje o significado de parábola, porque Jesus falava em parábola. Se eu não explicar isso para vocês, vocês não vão entender todo o estudo mais à frente. Então, Jesus está dizendo que para um grupo que pertence ao reino de Deus, a parábola ela seria revelada de fato que Deus queria falar. Mas para outro grupo, que ele diz que são aquele grupo que não pertence ao reino, tudo seria revelado por parábola, mas não iriam ser dado o entendimento para essas pessoas compreender o que de fato Jesus quis falar através dessa parábola. Mas por que Jesus fez isso? Porque se essas pessoas que não pertenciam ao reino de Deus e que não pertencem até hoje ao reino de Deus, muitos não pertencem ao reino de Deus, elas não conhecessem o caminho para chegar até Deus e se arrependessem, e Deus o perdoasse. Aí você fala, mas todo mundo, Deus não deu o direito de todo mundo se arrepender e voltar a Deus? Só que há uma grande diferença de arrependimento concreto, de alma, de espírito, do que aquele arrependimento por interesse. Como Deus é longânimo, Ele perdoa todos que vão até Ele. Então, essas pessoas que não pertencem ao reino, a partir do momento que elas entendessem essa parábola, elas iriam entender a verdadeira mensagem do reino de Deus, e por interesse naquilo que Deus estava oferecendo a elas, elas iriam se arrepender e buscar fazer a vontade de Deus. E, consequentemente, elas iriam chegar ao reino de Deus. Mas porque elas se arrependeram de coração? Não. Porque elas se arrependeram com interesse em algo que elas iriam receber. Lembra que quando algumas pessoas foram batizadas, foram ditas elas, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque essas pessoas estavam começando a entender que para serem salvas deveriam se batizar. Vocês estão entendendo? Tem muitas pessoas que estão indo no caminho certo, mas com mais intenções, com interesse. Vale lembrar aquelas pessoas que vão, às vezes, buscam a Deus por interesse. Deus abençoa? Deus abençoa. Assim que essas pessoas recebem a bênção, elas saem. Da mesma forma, é a salvação. Da mesma forma, é aquilo que Deus tem a oferecer para todos aqueles que o amam. Então, muitas pessoas procuram descobrir o caminho certo e por interesse vai nesse caminho. Mas elas estão indo com o coração voltado a Deus? Não. Elas estão indo interesseiramente. Elas estão indo por interesse próprio. São raças de víboras. É por isso que Jesus fazia com que essas pessoas não entendessem as parábolas que estavam sendo ditas. Porque se elas entendessem, elas iriam descobrir o caminho certo para chegar ao reino do Pai e, consequentemente, a salvação, não o dom de Deus, elas seriam salvas, mas não por arrependimento de suas mazelas, mas sim por interesses próprios. Eu espero que tenha ficado entendido, né? Então, Jesus, ele não poderia falar então claramente, porque senão ele ia dar de mão beijada para os inimigos, né, ou para o joio, o caminho certo para chegar a Deus. Então, muito joio ia estar chegando diante de Deus, mas sem ao menos ter tirado as suas impurezas. Há uma observação. Na parábola anterior, que é a parábola da festa de casamento, havia uma pessoa que chegou na festa. Como que essa pessoa chegou na festa? Muitas pessoas acham que é um inimigo. Gente, no reino de Deus não entra adversário da nossa alma. Aquela pessoa dali é um dos joios que conseguiu, através de um caminho, entrar na festa de casamento. Só que ele não tinha largado as suas mazelas, ele não tinha trocado as suas vestes. Ele não tinha comprado em Cristo vestes preciosas para se apresentar
naquela festa. Então, por isso que Jesus chama ele de amigo. Jesus chamaria Satanás de amigo? Jamais. Era uma pessoa, era um joio que chegou ali porque conheceu o caminho em direção ao reino de Deus. Mas ele não trocou as suas vestes, ele não colocou vestes de festa. Então o Senhor virou amigo, como que tu chegou aqui? Ou seja, cara, você descobriu como chega no reino de Deus, né? Mas você não trocou as suas vestes, então você não pertence a um de nós. Apesar de você ter chegado aqui, você não pertence a um de nós. Então o Senhor daquela festa, ele manda o quê? Jogar aquele homem que não conseguiu trocar suas vestes nas trevas exteriores. É isso que eu estou falando, é por isso que Jesus falava em parábolas, porque senão muitas pessoas que não pertencem ao reino de Deus, como ele mesmo falou aqui, iriam conseguir chegar ao reino de Deus, mas sem trocar suas vestes, sem se arrepender de coração para conseguir achar graças diante de Deus. Irmãos, é importante nós sabermos que no novo céu, na nova terra, nunca mais entrará iniquidade. Então não tem jeitinhos para chegar no reino de Deus. Pode até chegar até um determinado ponto, mas a pessoa será identificada porque não tem vestes reais, não tem vestes apropriadas para se apresentar diante do rei. E essas pessoas serão jogadas em trevas exteriores. Então, nós entendemos aqui que as parábolas elas foram ditas justamente para cegar o joio, o caminho que o trigo está traçando em direção ao seu reino, que é o reino de Deus. Uma outra coisa, o terceiro ponto que nós temos que ver, o porquê Jesus usava em parábolas. Irmão, vocês viram porque a gente teve que dividir o vídeo, porque é muito assunto. E eu estou correndo aqui para não tomar o tempo. É interessante que os judeus, os principais sacerdotes, né, os saduceus daquela época, né, os senhores da lei, eles procuravam encontrar furos na mensagem que Cristo trazia. Então, se Jesus trouxesse tudo sobre o reino do Pai, também explicitamente, Jesus ia ser morto antes da hora. Primeiro, nós não podemos esquecer que Jesus tinha um tempo aqui na Terra para ser cumprido antes dele morrer. Jesus não poderia morrer antes daquela data precisa. Por que isso? Porque os judeus eram extremamente, até hoje, religiosos. Então, qualquer coisa que fosse trazido para eles, que não estivesse no contexto da lei de Moisés, aquela pessoa ela era apedrejada até a morte. Então, Jesus, como um falso profeta na cabeça deles, ia ser morto. Então, Jesus não ia ter tempo de cumprir os propósitos do Pai aqui na Terra. Então Jesus precisava liberar aos poucos essas mensagens do Pai, do reino do Pai, mas essas revelações só eram trazidas com clareza àquelas pessoas que ele realmente queria revelar. E uma dessas pessoas eram seus discípulos. Jesus trazia nu e cru todas as revelações, todas as parábolas, sem nenhuma omissão aos seus discípulos. Capítulo e versículo vai estar rodando por aqui que a gente não pode abrir, senão vai demorar muito esse vídeo. Jesus, então, um dos motivos dele estar usando parábola é porque ele não podia ser tão explícito a ponto de ganhar mais inimigos e morrer antes da hora. E por que Jesus também trazia em parábolas tudo? Porque essas pessoas, os principais sacerdotes, saduceus daquela época, elas não criam. Essas pessoas tinham um coração duro para aceitar a mensagem que Cristo estava trazendo. Elas eram incapazes de receber alguma coisa de Cristo sem pré-julgamento. Jesus colocava então enigmas nessas parábolas para que essas pessoas não entendessem o que estava sendo dito. Por quê? Por causa da dureza de seus corações. Elas ouviam, mas elas não queriam entender. Então elas pré-julgavam tudo aquilo que Jesus trazia. Tudo aquilo que Jesus falava sobre o reino do Pai era muito pesado, tanto é que tinha pessoas que já começaram a sair e falar assim, duros são essas palavras. E tudo que Jesus fazia, desde a época que ele começou o ministério aqui na Terra, era tido como uma ofensa contra os doutores, os senhores da lei daquela época.
Isso é tão verdade que quando Jesus ele realizava milagres, eles procuravam seduzir aquela pessoa que ganhou o milagre para que essa pessoa dissesse que foi uma farsa, que foi um teatro. Porque Jesus já estava conseguindo vários adeptos, vários seguidores. E a população via Jesus como um profeta. Quando Jesus ele falava através de parábolas, as pessoas entendiam e via que algo nelas precisavam ser mudado. Isso era tido através dos ensinamentos que Jesus dava a essas pessoas, diferentemente dos ensinamentos que elas recebiam no templo através daqueles doutores da lei. Então os doutores da lei eles faziam de tudo para fazer com que Cristo fosse taxado como um falso profeta. Tudo que ele realizava, eles diziam que foi dado, os milagres que Jesus realizava, foi dado pelo poder de Beelzebu. Satanás é que estava dando poder a Jesus. Porque a inveja daqueles homens em relação a Jesus era tamanha. Então, tanto isso é verdade que quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles queriam matar Lázaro em segredo, para que as pessoas que estavam vindo das outras cidades para ver esse milagre da ressurreição após 4 dias, vissem que não passou de um fantoche, não passou de uma mentira. Quando chegasse para ver o morto que ressuscitou, o morto já tinha morrido de novo. Então eles queriam matar a Lázaro para destruir a prova da ressurreição que foi realizada através de Jesus Cristo. Assim como aquele coxo que estava próximo ao tanque, quando ele foi curado, a mesma coisa, eles tentaram seduzir aquele homem para que o homem dissesse que foi uma mentira o que aconteceu com ele. E não somente esses milagres, mas tantos outros milagres. E o que Jesus estava percebendo? Jesus estava percebendo que a proximidade da morte dele, se ele não tomasse cuidado, ia ser fora de hora, ia ser fora de tempo. Então Jesus ele precisava fazer o quê? Ele precisava não somente realizar os milagres que ele realizou, ressuscitando mortos, curando os enfermos, curando cegos, aleijados, leprosos, mas ele precisava também que as pessoas conhecessem ao Pai através das mensagens. Então, se Jesus trouxesse essas mensagens a olho nu, essas mensagens iriam bater contra tudo o que foi ensinado por Moisés. Como, por exemplo, na lei de Moisés, que não é lei de Deus, mas a lei de Moisés, muitas pessoas acham que é lei de Deus, não é lei de Deus. Foi dado por Deus, foi os 10 mandamentos. As outras leis não foi Moisés, não foi Deus que deu. Ele foi direcionado por Deus para que Moisés conseguisse comandar aquela multidão de israelita que estava agora sobre a sua orientação. Deus deu os 10 mandamentos, e tanto deu que ele escreveu com as próprias mãos. Então, a lei que foi dada por Moisés, ela diz assim, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus pregava diferente. Jesus pregava, se alguém bater na sua face, dá-lhe a outra. Se alguém pegar a sua túnica, dê a sua capa. Então Jesus pregava tudo que era contrário à lei de Moisés. Tanto é que Jesus curava no sábado. E a lei de Moisés diz que nós não poderíamos fazer nada no sábado. O que eu estou querendo dizer? Então Jesus tinha que trazer todas essas mensagens que eram contrárias à lei de Moisés, mas em parábola, para que as pessoas percebessem que o que Deus estava importando não era as tradições de uma lei, mas sim o comportamento do ser humano com o outro em amor. Tanto é que quando Cristo ele trouxe os mandamentos, ele não apagou o mandamento que o pai dele deu lá no Antigo Testamento. Ele falou, eis que o novo mandamento vos dou. Ele apagou os outros? Não, ele só frisou amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Porque ele diz que se você faz os dois, você automaticamente está fazendo todos os demais mandamentos, você automaticamente está cumprindo os demais mandamentos. Jesus não aboliu o mandamento, mas ele deixou esse mandamento mais difícil. Por quê? Porque só pode deixar de ser olho por olho, dente por dente, se você ama o seu próximo. O que ele está falando?
que a lei de Moisés está dizendo assim, olho por olho, mas eu estou dizendo, não. Você tem que amar o seu inimigo como a si mesmo, o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, se Moisés ensinou olho por olho, eu estou dizendo que não. Você tem que amar essa vida. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, porque, olha só, os mandamentos estão dizendo que não matarás, mas a lei de Moisés diz olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém mata, tem que ser morto. Não é contraditório, irmãos? Então Jesus não podia trazer essas parábolas, não podia trazer essas revelações explicitamente, porque senão ele seria morto antes da hora. O que Jesus quis trazer então, mediante as palavras, através de parábola? O reino do Pai, que se resume aos 2 primeiros mandamentos iniciais: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, ele trouxe essas verdades ocultas em parábolas para que essas pessoas que são os joios não percebessem o que Jesus estava pregando e não matasse antes da hora. Até porque, irmãos, os judeus esperavam um Messias que fosse guerrear com eles e os libertar do domínio de César. E Jesus, ele foi totalmente contraditório, foi o Messias e foi totalmente contraditório a todas as expectativas dos judeus. Porque Jesus, ele não veio guerrear contra César, mas sim ele veio guerrear contra o príncipe desse mundo que fazia com que as pessoas ficassem cegas diante da revelação de Deus. Então, por isso que ele diz assim, eles não eram dignos. Porque eles não eram dignos, porque eles eram incrédulos, eles não queriam aceitar as verdades de Deus. Então, eles eram indignos por causa das suas incredulidades. Por isso, eles ouviam e não entendiam. Por que não entendiam? Porque eles não queriam entender. Eles não aceitavam entender que o Messias que eles estavam esperando todo esse tempo estava na presença daquela pessoa simples, representada por Jesus Cristo. Eles estavam esperando um homem eloquente, num cavalo branco, que se vestisse como rei e guerreasse contra César para a liberdade do povo israelita, do povo judeu. Mas Jesus, ele foi totalmente contra as expectativas do povo daquela época. É engraçado. Então, por isso que Jesus, então, ele teve muitos problemas. E através desses problemas ele resolveu, e foi muito mais sábio, usar a pregação através de parábolas. Irmãos, eu espero literalmente, às vezes eu quero ser didática, eu sempre falo isso, mas eu me enrolo. Mas eu prometo que eu vou tentar trazer para vocês com maior clareza, tá bom? Eu espero que vocês tentem. Se vocês não entenderam, deixa no comentário que eu vou explicando conforme a gente vai apresentar. Então nós já entendemos então a parábola, o que significa parábola. Nós entendemos o porquê Jesus falava em parábolas, certo? Ele queria esconder esse segredo do joio, para que o joio com artimanhas não descobrisse o caminho para fugir da ira vindoura, da ira de Deus. E também para que ele não fosse morto antes da hora, né? Já que os judeus, já que aquele povo incrédulo planejava, né, desmerecer tudo aquilo que Jesus fazia, dando crédito a Beelzebu, querendo invalidar todos os milagres que ele fazia e assim matar ele antes da hora, antes do propósito de Deus se cumprir na vida de Cristo aqui na Terra. Então nós já ouvimos, já entendemos isso. Agora vamos parar na parábola das 10 virgens. Vamos lá. A parábola das 10 virgens. Nós já entendemos então o que significa parábola e nós já entendemos o motivo pelo qual o nosso Senhor falava em parábola, certo? Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Em que contexto Jesus estava trazendo essa parábola? Jesus estava dando essa parábola aos discípulos, certo? Correto? Por quê? Porque eles tinham acabado de sair do templo. E Jesus, quando estava saindo do templo, os discípulos pararam e mostraram a Jesus toda aquela grandiosidade do templo, porque o templo era lindo, né? E Jesus falou baixinho com eles: escute, nenhuma pedra ficará em cima da outra aqui. Tudo será destruído. Os discípulos guardaram aquilo, mas quando Jesus chegou lá no Monte das Oliveiras, tá? Vocês vão olhando lá, Mateus 23, 24. Quando Jesus chegou lá no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram a Jesus assim: mestre,
O Senhor poderia nos trazer quais são os acontecimentos que ocorrerão nos últimos dias que antecedem a sua vinda? Estou trazendo um português bem claro, tá, irmãos, para que vocês entendam. Aí Jesus estava falando assim, aí Jesus começou a trazer várias parábolas, né, para eles. Mas eles ouviam aquelas parábolas e entendiam automaticamente. Porque para eles Jesus revelava nuamente essas parábolas para que eles entendessem o significado, porque seriam eles o porta-voz do futuro para as outras pessoas entenderem o que Jesus queria falar. Então era necessário que a parábola não fosse de difícil entendimento a eles. E aí Jesus veio e trouxe várias parábolas falando a respeito das coisas que ocorreriam no futuro. Jesus começou a falar, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque haverá um tempo de grande sofrimento do qual nunca houve desde a criação do mundo e nunca mais haverá após esses dias. Então Jesus começou a trazer várias parábolas falando a respeito do final do tempo, dos finais dos dias que antecederiam a sua vinda aqui na Terra. E uma dessas parábolas foi a parábola das 10 virgens. Então, se os discípulos estavam fazendo perguntas a respeito do que iria acontecer nos últimos dias que antecedesse a vinda de Jesus a essa terra, e após algumas parábolas que narravam esse acontecimento, logo em seguida veio a parábola das 10 virgens, o que nós então entendemos? Que a parábola das 10 virgens também está fazendo referência àquilo que vai acontecer nos últimos dias, que antecede a vida do nosso Senhor a essa terra. Então, o contexto que Jesus está trazendo a parábola das 10 virgens é o contexto das coisas que acontecerão nos últimos dias. Então, a parábola das 10 virgens, ela nada mais é do que uma mensagem escatológica. Agora nós vamos ler a parábola das 10 virgens, já que nós entendemos o contexto de por que Jesus falava em parábolas e o contexto que Jesus estava falando a respeito das 10 virgens. Abramos lá em Mateus no capítulo 25, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, aproveitando falar, esse estudo está sendo composto através do estudo da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ferreira de Almeida Jovem e a Bíblia King James, que é a versão internacional. Tá bom, irmãos? Então, nós estamos usando 3 Bíblias para trazer esse conhecimento sobre a parábola das 10 virgens a vocês. Vamos lá, para que não demoremos muito? Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram consigo azeite, enquanto as prudentes levavam vasos de azeites em suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo vem aí, saí ao encontro dele. Todas as virgens levantaram-se então e trataram-se de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes ao que vende e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Nós não vamos desenhar a parábola das 10 virgens nesse estudo, porque
Nós prometemos que ia ficar aproximadamente cada estudo, nós vamos tentar botar 1 hora, né? Para os irmãos poderem assistir e tudo. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Na parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, dando todas as menções dos acontecimentos dos últimos dias aos seus discípulos. E aqui vai ser a mensagem central do primeiro estudo, tá bom? Havia um grupo que estava recebendo aquela mensagem. É daquele grupo que surgiria a Igreja de Cristo. Até porque, na parábola das 10 virgens, Jesus estava reportando a um grupo que representa a sua igreja, que são os 12 apóstolos. Preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês, ok? Jesus escolheu 12 apóstolos. Só que Jesus não tinha somente 12 discípulos. Jesus tinha seguidores. Esses seguidores não foram escolhidos por Jesus. Esses seguidores seguiam Jesus, a redundância, seguiam Jesus porque gostavam da palavra e porque viam nele um verdadeiro profeta, e muitos viam nele o verdadeiro Filho de Deus. Mas Jesus os escolheu? Não. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Jesus escolheu os 12 discípulos que comportariam da onde surgiria a sua igreja. E foram eles que questionaram a respeito das coisas futuras. Aí você fala, mas irmã Regiane, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que se esses discípulos, eles foram escolhidos por Jesus para ser seus seguidores, a palavra de Deus diz, e eu vou botar capítulo, versículo aqui, que nós somos a geração eleita, o povo escolhido por Deus. Para quê? Para desempenhar uma função aqui na terra. A graça de Deus veio a esse mundo, a graça, o favor de Deus veio a esse mundo quando Jesus Cristo nasceu. A graça de Deus terminou quando Jesus morreu? Não. A graça de Deus só terminará quando a era da igreja, que simbolizada pelos discípulos, da onde surgiu a igreja, no Pentecostes, acabar. E quem são esses discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são todos aqueles que ouvem e que fazem a vontade de Deus. Não só aqueles que seguem, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus escolheu 12 discípulos a dedo, mas ele havia seguidores. Muitos desses seguidores não faziam a vontade de Deus. Porém, a graça de Deus, o favor de Deus terminará quando a igreja for retirada dessa terra para se encontrar com seu Senhor, que é Jesus Cristo, aquele que falava as parábolas, a chamar nas nuvens. Qual é a tese aqui? Que a parábola das 10 virgens, ela está se referindo à igreja de Cristo. Ela não se refere aos judeus. Então, a primeira revelação no vídeo de hoje, ela não se refere aos judeus. A parábola das 10 virgens se refere à igreja de Cristo. Como eu posso ter certeza que não é para os judeus a parábola das 10 virgens? Ouça isso. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos os alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: vede tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir em particular: dize-nos quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Irmãos, calma aí, essa Bíblia é pesada. Vou pegar outra aqui. Irmãos,
Jesus tinha acabado de sair do templo e tinha acabado de dizer que não ia ficar pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Olha o que os discípulos perguntam. É essa frase que eu quero que vocês entendam. Claro que nós temos outros exemplos, mas eu quero só que você preste atenção nessa frase. Qual é o sinal do seu retorno, da sua vinda? Então Jesus começa a falar várias parábolas. Então Jesus está falando para um grupo que pertence à igreja dele, da onde irá surgir a igreja dele. Jesus, ele estava falando para os judeus? Não! Apesar dos seus discípulos serem compostos por judeus. Mas Jesus não estava falando essas parábolas para os judeus. Por quê? Porque os judeus não criam em Jesus. Tanto é que se Jesus estivesse falando para os judeus, Jesus falaria lá no templo. Porque já estava praticamente quase próximo da morte dele ser entregue por Judas. Mas preste atenção, Jesus falou em segredo com os seus discípulos. Ele narrou todos os mistérios do retorno dele para os seus discípulos, que simbolizam que é a igreja, porque os seus discípulos pertencem à igreja dele. E outra, os discípulos fazem uma única pergunta: qual o sinal da sua vinda? Os judeus acreditavam em Jesus? Claro que não. Então, como eles não acreditavam em Jesus, então aquelas parábolas não eram para eles. Vocês estão entendendo? Aquelas parábolas eram para quê? Para a igreja. Então a parábola das 10 virgens está se referindo à igreja de Cristo e não aos judeus. Muita gente diz que as 5 prudentes eram a igreja, as imprudentes são os judeus. Irmãos, preste atenção, aquela palavra está se referindo à igreja de Cristo. As 10 virgens se refere à igreja de Cristo. E no próximo estudo nós vamos ficar sabendo o que significa esses 10 virgens e por quê, e qual é a parte da igreja de Cristo que Jesus está se referindo na parábola. Tá bom? Mas o estudo de hoje nós vamos terminar por aqui, porque já deu 1 hora, para apenas dizer a vocês, a parábola das 10 virgens não foram citadas para os judeus, não está fazendo referência aos judeus, e sim à igreja de Cristo, porque os discípulos representando a igreja de Cristo é que fizeram a pergunta de quando Jesus iria retornar. E não pode ser os judeus, porque os judeus não creem em Jesus, e sim a igreja de Cristo, tipificada pelos discípulos que fizeram a pergunta a respeito do que aconteceria nos últimos dias. Então, irmãos, já que a gente agora vai ver nos próximos estudos se a parábola está se referindo à noiva de Cristo ou se está se referindo aos convidados. Porque a igreja é composta pelo cabeça, que é Cristo, a noiva dele e os convidados. Irmãos, eu espero que esse estudo tenha trazido luz a vocês. Foi o nosso primeiro estudo a respeito da parábola das 10 virgens. Se você teve alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder a vocês. Mas hoje nós queremos apenas falar o conceito de parábolas, o porquê Jesus falava em parábolas, o porquê ele omitia o entendimento da parábola para alguns grupos e a quem Jesus estava se referindo quando ele narrou a parábola das 10 virgens. Que o Espírito de Deus possa trazer paz ao seu coração e que você possa receber agora, graça à sabedoria de Deus, para entender esses mistérios que o Pai tem nos revelado nesses últimos dias. Ore para que possamos ser um instrumento de Deus para trazer essas verdades a vocês. A igreja passará pela grande tribulação, mas não passará sozinha, porque nós temos o presente dado por Jesus Cristo a todos aqueles que nele creem e que reconhecem Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores sobre o estudo da noiva de Cristo, assista, porque o vídeo falando sobre as 10 virgens é só o começo de muitas coisas que nós temos para trazer a vocês e vocês vão se surpreender com tudo aquilo que nós temos proposto a trazer para vocês. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.